Dando sequência à nossa série de lives especiais, hoje eu quero convidar aqui para participar com a gente o Leonardo Marafiotti, do time de derivativos. Hoje a gente vai comentar especialmente sobre a Localiza. O Léo vai apresentar aqui uma solução, uma estrutura super interessante aqui para posicionamento no papel. É interessante a participação do time de derivativos que traz alternativas, né? Sair daquele convencional de ou comprar ou vender, traz maneiras um pouco mais sofisticadas de posicionamento. O Wellington que gosta bastante de comentar isso, né? São instrumentos que antes só os grandes fundos de investimento tinham acesso, agora a gente consegue, na pessoa física, replicar esse tipo de estratégia. Tudo bem, Leonardo? Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rosalém, tudo bem? Eu que agradeço pela participação e pelo espaço aqui. Boa, Léo, obrigado pela companhia. Antes de passar para você, Léo, eu vou fazer um disclaimer aqui no bom sentido, comentar sobre quem é a Localiza, tenho certeza aqui que todos já ouviram falar, e dar um view a respeito da nossa visão sobre, em termos de fundamento, né, por que a gente gosta da ação, quanto que a gente recomenda de preço-alvo, para quem ainda não acompanhou os nossos relatórios, tá? Bom, a Localiza é a maior locadora de carros e frotas do Brasil, tanto em tamanho de frota como também em volume de receita, então é o principal player desse setor. Ela opera nos segmentos de aluguel de veículos, gestão de frotas e principalmente em comercialização de veículos seminovos, esse que tem a maior representatividade em termos de volume de receita. Nesse último trimestre, os números operacionais da Localiza foram sólidos nos segmentos de aluguel e de gestão de veículos, porém, a margem de seminovo teve um impacto negativo nesse período, que foi marcado por. Foi um período mais desafiador para a venda de carros usados, com preços mais fracos em relação aos carros novos, e também foi um trimestre marcado por aumento de despesas financeiras e aumento da depreciação. Então, isso acabou prejudicando, pressionando o lucro líquido no curto prazo, tá? Os papéis acabaram sofrendo bastante. Só que, por outro lado, a gente espera que esse cenário dos seminovos ele passe a melhorar gradativamente, em cima apoiado principalmente por uma melhora no cenário macroeconômico que a gente deve ter ao longo do ano que vem, e a gente entende que a ação, então, ela possui um grande potencial para uma reavaliação de múltiplos, tá? Que foi um movimento que foi perdido em função desse resultado mais fraco em termos de linha final, em termos de lucro líquido. Além disso, a Localiza ela tem um ótimo ROIC, né, um retorno sobre o capital investido, e um spread do ROIC em relação ao custo de capital. Então, é a lucratividade em si, pura, né, o quanto que a empresa está gerando de valor em cima daquele valor que ela investe. E a gente entende que ela tem espaço para melhorar isso, para retornar para níveis históricos, e ao mesmo tempo a ação deve acompanhar essa recuperação. Em termos de múltiplos, a gente vê a Localiza negociando a 17 vezes o preço sobre lucro esperado para 2024. Isso é um desconto de quase 40% em relação à média dos últimos 5 anos. Então, isso nos deixa relativamente confortável para recomendar compra na Localiza. Nós temos um preço-alvo estimado a partir de um cálculo de fluxo de caixa descontado para 2024 de R$ 90, tá? Então tem um upside bastante interessante, um player de execução prêmio de primeira linha, com grande liquidez, então porta de entrada para investidor estrangeiro. Então a gente tem, inclusive a Localiza entrou nas nossas carteiras recomendadas agora para a estratégia do mês de dezembro. Bom, Léo, a palavra está contigo. Muito obrigado pela introdução, Ricardo. Eu vou falar um pouco, então, de uma estrutura de derivativos que a gente montou na nossa mesa, tá? Nós somos os responsáveis pela estruturação de todo tipo de demanda ativa ou passiva dos clientes da Ágora, tá? Com derivativos, a gente faz a estruturação, então, tanto das opções quanto dos swaps, dos NDFs e todo tipo de demanda que vier a aparecer. Essa semana, como ideia, como estrutura em destaque que a gente está trazendo aqui para a live, está acompanhando toda a sua análise fundamentalista. Em termos de derivativos, a gente trouxe uma operação que é a Fence com Nokin, tá? Em Localiza. A gente está estruturando, então, essa operação com a ideia de reduzir a volatilidade dentro de um portfólio, tá? Algumas semanas atrás, a gente trouxe aqui para vocês a Double Up com Knockout, tá? Que é uma estrutura que mistura características das opções Vanilla com opções exóticas. A gente passa a introduzir, então, uma barreira
na estrutura com derivativos. Em rente é a mesma coisa, eu vou trazer agora aqui uma proteção, eu vou trazer uma operação aqui que ela é voltada para a proteção, para a redução da volatilidade de um portfólio, mas que também permite, dado o embasamento fundamentalista passado pelo Rosalém agora, permite também um acompanhamento significativo de uma alta. Então eu vou passar aqui brevemente pelos detalhes, tá, da operação. É a Fence Urbanin, e essa daqui é uma operação principalmente voltada para a proteção, tá? Ao contrário da Double Up Knockout, que estava tentando alavancar de maneira dobrada, dentro de um range limitado, uma alta possível de um papel, aqui nós temos a proteção limitada, tá, pessoal? Antes de entrar nos detalhes aqui da operação, talvez faça sentido trazer um conceito em derivativo que em opções, na verdade, que é muito relevante. Nós sempre temos um trade-off, nós temos uma troca, tá, envolvida. Então, toda atratividade de uma operação tem uma contrapartida. No nosso caso aqui, por exemplo, nós temos uma operação que ela oferece uma proteção parcial dentro do período de vida da operação para a rente, tá? E em troca dessa proteção parcial, nós temos um limitador de ganho, tá, pessoal? Lembrando sempre que aqui as fences com knock-in são geralmente feitas em combinação com o ativo objeto, tá? Ou seja, com a ação de rente. Então, todos os detalhes, todos os cenários que a gente vai passar fazem referência, então, à combinação da posição de rente, seja ela pré-existente, seja ela comprada no momento da concretização, né, da execução da operação com derivativos. Então, todos os cenários vão fazer referência a essa combinação de ativos, tá? Tanto ativo-objeto, quanto a estrutura com derivativos. E esse é o conceito principal da troca, do trade-off. Nós temos uma proteção parcial oferecida para o cliente, e em compensação nós temos um limitador de alta, tá, pessoal? Temos outras estruturas que a gente pode mudar as condições dessa troca, mas a gente está falando agora aqui dessa fence justamente por conta dos parâmetros bastante atraentes que a gente conseguiu para estruturar com o papel, tá, pessoal? Então, falando aqui um pouquinho mais dos detalhes, as principais características da operação, nós temos uma proteção parcial de até 15% de queda no papel, tá? Montando a estrutura com derivativos, e nós temos um ganho máximo potencial na combinação do ativo-objeto com o derivativo de até quase 30% de alta do papel. Isso representa aqui, então, um ganho máximo possível na operação de quase 370% do CDI do período, tá, pessoal? O período que a gente está se referindo aqui é o período de duração, de validade da operação, que é para meio de agosto do ano que vem, ou seja, mais ou menos uns 8 meses aqui, pessoal. Logo a gente vê em porcentagem do CDI que o acompanhamento da alta do papel continua sendo extremamente significativo, está representando ganhos potencialmente múltiplos do CDI. No cenário mais adverso, digamos assim, para o investidor, que teria o atingimento da barreira, a nossa alta ficaria limitada a 8%, quase 100% do CDI. Ou seja, dados os parâmetros que a gente estruturou essa operação, a gente continua tendo, em caso de atingimento de barreira na alta, um ganho de quase 100% do CDI. Isso seria o cenário mais adverso na alta para o investidor, tá, pessoal? A gente vai entrar logo mais nos cenários específicos que eu estou me referindo. Aqui agora vale a pena destacar também que um grande atrativo dessa operação com derivativos é o custo zero para o cliente. A gente exclui, obviamente, né, os custos com emolumentos da B3, ou se você não tiver a posição, se o cliente não tiver ainda a posição pré-existente, existe também o custo da compra do ativo, tá? Mas a estrutura com derivativos é feito a custo zero, excluindo taxas e emolumentos da B3, ou seja, é bastante atraente para o investidor, tá? Considerar que ele pode proteger parcialmente em queda de até 15% durante a vida da operação na rente,
ele acompanha a alta de uma maneira extremamente significativa, mesmo em caso de atingimento da barreira, nós temos ainda um ganho quase de 100% do CDI do período, tá? E tudo isso é feito a custo zero, excluindo taxas e emolumentos da B3. É bastante vantajoso e a gente trouxe aqui para deixar em destaque, tá, pessoal? A gente oferece, a operação é feita com opções flexíveis, não com opções listadas, ou seja, isso permite também ao investidor escolher a maneira da liquidação em caso de operações listadas. Nós temos necessariamente a entrega do papel do ativo objeto em caso de venda de call, em caso em algum cenário que haja exercício, tá? Com opções flexíveis isso não ocorre, a gente tem só a liquidação financeira, isso pode ser bastante importante na hora do investidor fazer cálculos tributários, por exemplo, na hora do exercício, entregar um papel que ele não deseja entregar é uma possibilidade dentro das opções listadas, mas não com as opções flexíveis, ele só precisa ter os recursos para honrar caso haja algum exercício nesse sentido. Então é uma flexibilidade a mais para o cliente da Ágora. Outro ponto para destacar é a possibilidade de saída antecipada também, dependendo de condições de mercado, é claro, mas de acordo com a viabilidade da saída antecipada, é possível o cliente ainda embolsar na saída algum prêmio, algum ganho, dependendo das condições de mercado, é claro, e nesse cenário a mesa de derivativos vai cotar, vai passar o valor da saída, tá? Agora, pessoal, acho que a gente pode passar para os cenários da operação. Vou começar falando aqui dos cenários na queda, tá? Inicialmente, tá? Então, agora para esse slide a gente vai focar na parte esquerda do gráfico, tá, pessoal? Então, tudo aquilo, todos os conceitos que eu estou trazendo aqui, são muito melhores, é muito mais fácil exemplificar com o gráfico, tá, pessoal? Focando na parte esquerda, nós temos na leitura do gráfico aqui, a linha tracejada cinza é o comportamento possível do papel, né, iniciando ali perto dos R$60 no eixo X, né, do gráfico. Nós temos a possibilidade, claro, se o papel sobe, o investidor obtém um ganho. Na parte esquerda a gente tem a queda do papel sendo representada. Não tem segredo nenhum. Na linha preenchida verde, nós temos o comportamento, portanto, do ativo objeto, que é a linha tracejada cinza, com a adição das opções, da estrutura de opções que foi montada, no caso, a nossa Fence com Knock-in. Então, passando primeiramente pelos dois cenários de queda, tá? Nós temos um total de 4 cenários nessa operação. Os dois cenários de queda são eles, respectivamente, o primeiro, nós temos uma queda limitada, uma queda no final da vida da operação, ao longo dos 8 meses de vida da operação, o papel finaliza, o papel encerra a negociação no dia do vencimento da operação, em algum lugar ali entre os 60% e os 52%, que representam os 15% de proteção estruturados. Essa é a parte que está sendo destacada pelo mouse aqui, como vocês podem ver no gráfico. Essa é a parte de proteção do cliente, essa é a parte de hedge. A operação consiste, né, a gente tem a compra de uma put at the money, ou seja, essa put próxima dos R$60, próximo dos níveis de onde o papel está sendo negociado, com a venda de uma put mais fora do dinheiro, que é aquela parte que vocês estão vendo ali, onde finaliza a linha, onde a linha preenchida passa a apresentar uma queda, tá? A razão para a proteção ser limitada é o fato de que a put comprada sozinha, ela se torna um pouco mais cara para o investidor, tá? E não necessariamente a gente poderia ter um acompanhamento de alta tão atraente como esse que a gente estabeleceu na estrutura. Portanto, a gente adiciona uma put vendida mais para fora do dinheiro, mais longe de onde ela está negociando, nesse caso no 52. E, como consequência, a gente tem a proteção parcial. Dentro desse intervalo de negociação, entre mais ou menos os R$60 e os R$52, nós temos a proteção da posição, tá, pessoal? O segundo cenário seria a parte da esquerda, já colada no eixo Y, na qual nós deixamos de ter a proteção parcial fica travada nesses 15%, mas o investidor passa a acompanhar a queda
de maneira que, sem a montagem de derivativos, obviamente, o cliente, a partir do momento que compra o papel, está exposto na queda. No caso da adição da nossa fence com knock-in, nós temos a proteção, o cliente não acompanha a queda até os R$ 52, passando a acompanhar apenas se o papel cair abaixo dos R$ 50, tá, pessoal? É importante notar, entre parênteses aqui, que nós temos condições de montar essa estrutura em, basicamente, a gente pode tentar estruturar em todos os ativos possíveis, negociados com opções flexíveis, tá, pessoal? Nós escolhemos a Rent 3 aqui, sobretudo por uma indicação para fazer sentido com as análises fundamentalistas trazidas pelo research, tá, pelo momento de mercado, mas é importante ressaltar, as estruturas podem ser feitas com todo tipo de papel, tá, e a mesa de derivativos de estrutura. Esses eram cenários na queda, eu acho que a gente pode passar para os cenários da alta agora. Aqui a gente tem a explicação, e esses são os cenários da alta, tá, pessoal? Nós temos mais 2 cenários aqui. O terceiro cenário, conforme mencionado anteriormente, ao longo da vida da operação, né, no dia de encerramento da operação, o cliente se encontra com o papel sendo negociado ali nessa faixa entre os R$ 60 e os cerca de R$ 78, que representam essa amplitude de 30% na alta. Quer dizer, o cliente monta essa operação hoje e acompanha e mantém em sua carteira, né, a operação com derivativos até seu vencimento, em meados de agosto de 2024. Qualquer que seja o nível do papel entre esses R$ 60 e os R$ 78, o cliente acompanha normalmente a alta do papel. Ele está posicionado, ele tem a proteção na parte esquerda do gráfico, tá, de maneira limitada, e acompanha a alta expressiva, uma alta de 30%, possivelmente, do papel. Até 30%, o acompanhamento da alta é totalmente linear, conforme vocês podem ver no gráfico. O comportamento do ativo objeto, do papel, da rente, é exatamente igual. Então, o investidor continua acompanhando essa alta. Apenas no quarto cenário, onde nós temos, então, o atingimento da barreira, o cliente que estava comprado na sua put, vendido numa put mais longe do dinheiro, ele está vendido também numa call com barreira. Ele acompanha a alta e tem a sua alta limitada apenas no momento do atingimento da barreira do knock-in, como a gente diz aqui. Portanto, esse é o cenário aqui em destaque, né, nessa parte de baixo do slide. O que acontece nesse momento? Em algum dia de negociação, ao longo desses 8 meses de vida da operação, o papel atingiu a barreira estabelecida ali por volta desses R$ 78. Nesse momento, então, a gente tem a ativação da entrega do papel, tá, pessoal? A gente tem a ativação da call vendida, do strike da call vendida, que é estabelecido nesses 8% acima do nível atual do papel. Esse é o cenário no qual o investidor deixa de poder acompanhar a alta da operação, a alta do papel de uma maneira linear, porque ele passa a ter um compromisso de entrega, então ele está vendido em uma call 8% acima, tá, dos níveis. Isso ainda representa quase 100% do CDI. O cliente, então, mesmo com esse compromisso de entrega no papel, ele continua ganhando, obviamente, no ativo objeto, mas passa a ter um compromisso de entrega. Daí, a gente pode observar o comportamento reto, né, linear, da parte direita do gráfico. Esse é o compromisso de entrega do papel. Tá, pessoal? Ainda representando uma possibilidade de um ganho de 8% na alta, tá, pessoal? É uma trava, garantindo quase 100% do CDI, dependendo do nível final da operação, né, no dia do encerramento da operação. Ressaltando, lembrando, pessoal, que essa operação é feita a custo zero para o cliente, excluindo taxas e emolumentos B3, apresenta uma possibilidade de saída antecipada e a gente ainda conseguiu estruturar todos esses parâmetros bastante atraentes. Qualquer possibilidade, né, qualquer feedback com relação às estruturas de derivativos, a gente está sempre muito disponível e é sempre muito apreciado
Do meu lado, o que eu tinha para trazer aqui para apresentar era isso, Rosalém. Eu agradeço bastante o espaço. Excelente, Léo. A estrutura é bem complexa, mas você conseguiu explicar ela de forma muito clara aqui. Acho que deu para pegar. Bom, sou cliente da Ágora, quero fazer a operação. Como que eu posso? Quais são os passos, Léo? Os passos para a gente concretizar, a gente pode entrar em contato com o seu representante da Ágora, pode entrar em contato com o seu banker, pode entrar em contato com o seu vendedor, com quem que você, de qualquer maneira que você consiga entrar em contato. Isso pode ser feito por telefone, isso pode ser feito por e-mail. A gente tem uma infinidade de maneiras de poder concretizar. A gente tem, a princípio, um limitador de nocional na operação, tá? De R$ 50.000 a princípio, tá? Mas todo tipo de interesse a gente pode. Quando as pessoas tiverem interesse, quando o cliente da Ágora tiver algum tipo de interesse, internamente as pessoas se direcionam à mesa de derivativos. Então, qualquer investidor pode entrar em contato para executar a operação, para cotar e também para tentar outras alternativas e ver o que mais a gente tem disponível aqui, Rosalém. Legal. Então, procura o assessor da Ágora e o assessor encaminha a demanda, o assessor coloca o cliente, o investidor em contato com vocês para estruturar a operação. Acho que é isso, né? Precisamente. Boa, Léo. Então, não temos aqui perguntas a respeito. Acho que ficou, como eu comentei, bem claro mesmo a explicação. Para quem demandou aqui outras questões, fica o convite para participação do nosso Morning Call amanhã às 8h45 ou também do fechamento amanhã às 18h30. A gente consegue ajudar vocês com essas análises mais específicas. Léo, muito obrigado mais uma vez aqui pela participação, pela companhia. Uma excelente noite e até mais, pessoal. Boa noite, Rosalém. Eu que agradeço o espaço e obrigado ao pessoal que está assistindo.